Olá, tudo bem com você? Vamos à 10ª aula do curso de Introdução à Bíblia. Na aula anterior vimos os livros de Ruth, 1º e 2º Samuel, que fazem parte dos livros históricos do Antigo Testamento. Nesta aula continuaremos nos livros históricos, observando os livros de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. O nome hebraico para este conjunto de livros é Melech, que quer dizer reis. A forma original desses livros era apenas em um único volume. Contudo, a divisão se deu em 2 volumes após a Septuaginta, por tornar mais prático o transporte dos livros. A tradução grega requer 2 volumes em relação à Bíblia hebraica. Quanto à autoria do livro, ou dos livros, a tradição talmúdica aponta para o profeta Jeremias. No entanto, alguns eruditos preferem dar o crédito da autoria do livro para algum autor desconhecido, que deveria ser contemporâneo de Jeremias. O primeiro livro dos Reis inicia com a narrativa da velhice de Davi e passa a apontar como sucessor do trono de Israel Salomão, filho de Davi. O reinado de Saul durou 40 anos. Por um mesmo período de tempo, 40 anos, também foi o reinado de Davi. Em ambos os reinados, a nação de Israel permaneceu unida. Isto é, a nação era mantida pela unidade das 12 tribos de Israel. A partir de Salomão ser constituído rei sobre Israel, o livro começa a apontar os seus feitos e sabedoria. O casamento de Salomão com a filha de Faraó, a grandeza do reino de Salomão, a sabedoria de Salomão, a edificação do templo e do palácio, a inauguração do templo, a idolatria de Salomão e, por fim, a morte de Salomão. Após a morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, começa a reinar em Israel. No entanto, Roboão deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, com isso aumentando o jugo sobre o povo. Essa atitude de Roboão trouxe divisão à nação de Israel. Desta maneira, Roboão continua a reinar sobre o reino de Judá, ou o reino do sul, com as tribos de Judá e Benjamim, tendo como capital a cidade de Jerusalém. Por outro lado, Jeroboão reina sobre o reino de Israel, ou o reino do norte, formado pelo restante das tribos, com as tribos de Efraim, Dan, Manassés, Issacar, Zabulon, Naphtali, Aser, Gade, Ruben e Simeão, mantendo como capital a cidade de Samaria. O livro dedica boa parte dos textos finais para a história do profeta Elias, durante o reinado de Acabe, rei de Israel. O encerramento do livro se dá com as narrativas da morte do rei Acabe, do reino do norte, e com a morte de Josafá, no reino do sul. Além disso, o livro apresenta o início dos reinados de Acasias, filho de Acabe, e de Jorão, filho de Josafá. O livro de 2º Reis inicia com a partida de Elias, num redemoinho ao céu, deixando Eliseu como seu sucessor no ministério profético. A narrativa histórica segue com a vida do profeta Eliseu e com a sequência dos reis de Israel e os reis de Judá. Os 2 reinos, o reino de Israel e de Judá, foram levados cativos. O reino de Israel sofre o cativeiro assírio por volta do ano 721 a.C., e no encerramento do livro, o reino de Judá foi levado para o cativeiro babilônico por volta do ano 586 a.C. Todos os 2 livros, 1º e 2º Reis, trazem a narrativa dos reis de Israel a partir da morte de Davi, o reino de Salomão e a divisão do reino entre o reino do sul e o reino do norte. O nome desse livro na Bíblia hebraica é Divrei Hayamim, ou seja, as palavras dos dias, isto é, a história dos acontecimentos. O nome Crônicas passou a ser usado em virtude do equivalente latino utilizado por Jerônimo no século IV. Quanto à autoria dos livros, ainda é desconhecida. No entanto, devido ao estilo literário,
alguns preferem apontar Esdras como autor dos livros de 1º e 2º Crônicas. O primeiro livro das Crônicas ocupa os primeiros capítulos, com as genealogias de Adão até os descendentes de Saul, o primeiro rei de Israel. O livro segue com os eventos envolvendo a vida de Davi, o segundo rei de Israel. O segundo livro das Crônicas dá sequência ao primeiro livro, iniciando com os Atos de Salomão, o terceiro rei de Israel. Diferente dos livros de 1º e 2º Reis, este livro aponta, após a divisão de Israel entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, apenas os fatos envolvendo a vida dos reis de Judá. O livro se encerra com o retorno dos exilados da Babilônia, ou seja, próximo do fim do cativeiro babilônico com o decreto do rei Ciro. Na próxima aula veremos os últimos livros históricos do Antigo Testamento, Esdras, Neemias e Ester. Um abraço e até a próxima aula.